Coucou la famille! Vous allez bien? Eu sou a Sandra. Moi je suis Fleury. Nós somos professores do francês de Divers. Ver. E hoje a gente está aqui com vocês para falar sobre 10 mitos. Sobre aprendizagem da língua francesa. Isso mesmo, em relação à aprendizagem do francês, tá? Então a gente está aqui com esses mitos anotados e vamos discutir um pouco sobre cada um deles com vocês. Vamos lá? O primeiro mito, qual é? Falar bem francês é falar como nativo. Gente, nativo de onde? Exatamente, de onde? Da França? Não sei. Então, é que uma coisa que a gente precisa entender é que na França, como país, tem vários lugares e a depender do lugar, o jeito de falar das pessoas é diferente. Então, não tem um nativo, tem nativos. E até porque não é só na França que se fala francês. Nós somos nativos também, né? Então Eu sou tem nativa, né? isso, tem também essa questão. E no meu caso específico, quando eu cheguei aqui, eu aprendi o português, boa. em Brasília. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu me deparei com outra forma de falar. E aí eu fui pro o Rio também, já estava diferente. E depois eu fui para Salvador, fui para João Pessoa e era completamente diferente, gente. Então, uma coisa que vocês precisam entender é que não tem uma forma única de falar. Então quer dizer que não existe um nativo, falar como um nativo. Né? Existem modelo nativos. ideal, existem nativos. É isso mesmo. Exatamente. Bom, vamos para a segunda? Bora. Segundo mito? Bora. Bom, o segundo mito. Falar bem francês é falar sem sotaque. E aí, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu tenho um sotaque muito forte, eu não vou conseguir aprender, é difícil. E aí? Eu acho que o sotaque é uma característica da pessoa, né? Do Mas lugar da pessoa. Sotaque é erro de pronúncia? Não, é muito diferente. São duas coisas completamente diferentes. Exatamente. E uma coisa que a gente precisa entender porque eu vejo alguns alunos que ficam com essa ideia de, nossa, vou pronunciar como um nativo. Eu acho que, mas por que você quer perder sua identidade? O sotaque é sua identidade. O que importa é você saber falar e falar bem. E não é falando necessariamente como um nativo, que isso mostra que você fala bem. Até porque existem muitos nativos, né? Muitas formas de falar. Você pode fazer os exercícios de pronúncia. Se existe uma pronúncia que você gosta mais, você pode treinar aquela pronúncia de uma certa região, né? De um país francófono. Não tem problema. Sim. Né? Então, gente, uma coisa importante colocar aqui. A gente não está falando aqui que é impossível falar que nem gente de tal lugar, o tal lugar, como a Sandra está falando, Claro. É possível. Só se você vai treinando e você treina bastante e com o tempo você vai falando como as pessoas de tal lugar. Mas Sim. E é importante a gente pensar, né, que o meu sotaque não vai atrapalhar na aprendizagem. sim, isso é importante. Isso é importante. Vamos passar para o terceiro mito? Qual é o terceiro? O terceiro é: você só vai aprender francês, né, se for com um método completamente novo e revolucionário. Né? Diferente, criado Criado por quem? nós. Por nós. Mentira. Né? Gente, é complicado isso, né? Assim, esse método revolucionário, completamente novo, inovador, o que mais? Que te permite fazer milagres. Mágico. É um método mágico, assim. Ele existe? Eu Não duvido, existe. eu tenho algumas Ele não dúvidas. existe. Esse método mágico e revolucionário, né? Ele não existe. A gente não está falando aqui, né? Não estamos querendo dizer que não existe magia na aprendizagem, não é isso, Fleury? Isso. Claro que existe magia, existe... Quando o professor identifica sua forma de aprender, ele vai adaptando as metodologias à sua forma de aprender. Exatamente. E com isso você aprende rápido. E a magia está aí, né? A magia está em descobrir, né, que a metodologia, que forma de aprender, que estratégias
são as melhores para você. Então, isso realmente é mágico. Sim. Isso é inovador, quando você descobre que você tem essa capacidade. Né? E que aquele jeito, aquela forma apresentada por aquele professor, aquele grupo de professores ou aquela escola, né, te mostrou isso, te levou, né, te mostrou esse caminho, né, te guiou. Vamos agora então para o quarto mito. Você pode ser fluente em francês em apenas 6 meses. Acredite. 6 meses. Sério? E aí, é mito isso ou é verdade? É verdade? É verdade? Então, e aí depende do que é que você está chamando de fluência. Exato. O que é que a gente precisa saber antes? Então, O que é fluência, né? Porque se para você conseguir se apresentar, cumprimentar as pessoas, pedir comida no bar durante sua viagem, se isso para você é fluência, tudo bem. Então, de informação na rua, né? Isso você consegue em 2 e até 3 meses. Em menos de 6 meses, né? Mas o que a gente está considerando como fluência aqui é você conseguir conversar com as pessoas que são nativas daquela língua e entender o que elas falam. Você conseguir assistir um filme, por exemplo, uma conversa sem legenda. Sobre um filme que você assistiu e que você entendeu. Até porque uma fluência, de acordo com o Quadro Comum Europeu, que é um documento que baseia a produção, os materiais didáticos, por exemplo, essa fluência é só a partir do B2, C1, né, que você tem a capacidade de ser fluente na língua, que ela se torna natural, uma coisa natural para você. Então, é impossível você conseguir essa fluência em 6 meses. Né? Então, não é bom você acreditar nesse mito, tá? O importante é o quê? A gente se dedicar, estudar, fazer um cronograma, ter uma disciplina, como para qualquer coisa na vida. Aprendizagem. Vamos para o quinto mito. Qual que é o quinto mito, Fleury? Para ser fluente em francês, você precisa morar na França. E aí, a gente precisa morar na França ou em um país francófono para ser fluente em francês? Eu acho que a questão de morar necessariamente não é indispensável, sabe? Assim, ajuda, é bom, né? É importante, mas não é só com isso que você aprende. Você aprende estando aqui, estudando. E aí, você pode contar sobre... Eu tenho um amigo que ele é fluente em inglês, ele fala super bem e ele nunca foi para nenhum país anglófono. E pessoas também do francês. Vamos agora para o sexto mito. Que é? Francês é uma língua muito difícil. Nossa, eu nunca vou conseguir aprender essa língua porque ela é muito difícil. E aí? Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que, como le disait l'autre, nada é difícil ao ponto de ser impossível se você tem um objetivo. Se você tem uma motivação, então, essa é a primeira coisa, né? Por que você quer aprender o francês? Exatamente, a língua francesa. Por quê? Para quê? Então, isso te motiva, é muito importante, né? Sim. E existe o mito de dificuldade de todas as línguas. Sim. Também existe o mito da dificuldade do português. Sim. Sim? Você passou por isso? Sim, eu passei por isso. Quando eu cheguei aqui e eu conversava com os amigos, quando eu iniciei meu curso do português, as pessoas falavam, nossa, você vai aprender o português é difícil, português é difícil. É e aí eu já ficava um pouquinho com o pé atrás. Isso atrapalha, né? Isso até atrapalha, mas quando você tem um objetivo e aí você se foca e você trabalha para atingir esse objetivo. E é o que eu fiz. E hoje eu acho que eu alcancei um bom nível. Sim, você é fluente em português. Bom, então, gente, não acreditem nesse mito aí de que o francês é uma língua super difícil. Tem as suas dificuldades, estruturas em fonemas também, que tem vários fonemas da língua francesa que não existem na língua portuguesa. Na verdade, existem as diferenças. Sim. Então, e não é porque é diferente que é necessariamente difícil. Exatamente. E uma coisa também que a gente precisa colocar aqui, para vocês entenderem, não é porque não existe aquele fonema em português que necessariamente é difícil. Por exemplo,
os fonemas do francês tem uma maneira de aprender que até isso se torna lúdico para você. Exatamente, né? Sim. Você acaba gostando de aprender. Bom, vamos passar para o 7º mito. Mito número 7. Aprender. Bom, é necessário, é importante aprender o francês autêntico. Que o francês autêntico, não sabe o que é o francês autêntico? Eu não sei. É o francês falado na França. Esse é o francês autêntico. Mas qual que é o francês falado na França? A gente até comentou isso, né, no mito anterior. Então, como é que a gente explica? Eu acho que a questão de autenticidade, sabe, porque uma coisa que quando você fala francês está muito atrelado à França e as pessoas acabam juntando os dois. Sim, isso faz é normal juntar os dois, mas elas acabam achando que o francês, esse verdadeiro e autêntico, é só o francês falado na França. Sim, o que a gente pode considerar como um francês não é só o francês falado na França. Na língua francesa, o que é importante a gente entender é a estrutura da língua. A estrutura da língua francesa é a mesma em todos os países que falam a língua francesa. O que muda são expressões e o vocabulário. Tipo, por exemplo, podem chamar uma coisa de tal nome na França, por exemplo, e chamar de outro nome em outro lugar. Na França depende da cidade, né? Então, porque mesmo também dentro da França, existem sim, variações. Sim. A gente pode dizer que existem variações da língua francesa dentro da própria França, né? Dependendo da região. Então é mais essa questão, né? Qual seria esse francês autêntico? Então, e o que é importante vocês saberem é essa questão da estrutura da língua. E aí depois tem uma questão que eu quero aprender com alguém que é da França. Aí isso vai de cada um. Eu quero aprender que alguém que não é necessariamente da França, porque porque eu não quero, então, e aí vai de cada um. Eu quero um professor que fale francês do Quebec. Isso, e aí vai de cada um. Isso, exatamente. Depende do seu objetivo também de aprendizagem. Né? É isso. O bom é a gente não tomar esse mito como verdade, né? Porque você pode se frustrar. Isso, isso mesmo. Bom, mito número 8. Qual é o mito número 8? Você não vai aprender com um método tradicional. Você não vai aprender se for com um método tradicional. Vocês já ouviram isso, né? Você já ouviu isso? De repente, sabe, uma coisa que eu tenho visto na internet, de repente o método tradicional virou vilão. Tipo, todo mundo critica o método tradicional. O método tradicional fez isso, com o método tradicional você não pode aquilo. Você não aprendeu por causa do método tradicional. Coitado do método tradicional. Se fosse uma pessoa aí... Nossa, gente! Mas e aí? Será que é verdade isso? É um mito, né, gente? É um mito mesmo. Porque uma coisa que eu sempre falo que uma coisa que a gente precisa entender, porque a gente precisa entender mesmo. O método tradicional, as pessoas que criticam esse método, eles utilizam esse método tradicional. Por exemplo, a repetição. A repetição é um método tradicional? É você ir repetindo a palavra para fixar. A tradução vem de método tradicional. Na verdade, as pessoas, na verdade, o que acontece? O método tradicional, ele é combinado com outros métodos, né? Com outras metodologias. Não existe esse mito de abominar o método tradicional, né? Porque ele está aí, a gente está sempre aprendendo com o método tradicional, mesmo que eu diga que não é. Isso. Mas, e é importante, ele é importante, o método tradicional. Por que ele é importante? É importante porque eu acho que você tem que partir de alguma coisa, né? Você não inventa a roda, né? E outra coisa, exatamente, né? A gente não inventou a roda, o método tradicional, ele tá aí e, como eu disse, ele é combinado com outros métodos. E outra coisa, tem aluno que gosta de fazer lista, por exemplo, de conjugar verbo no seu caderninho. Então, a gente não pode dizer que isso não deve ser feito. Eu não posso falar para o aluno, não faz isso porque isso aí é muito tradicional, você não vai aprender. Ora,
ele aprende. Sim. Né? Claro, a gente Sim. aprende. Até porque cada um tem um jeito específico de aprender, né? Sim. Agora vamos lá pro próximo. Qual é o próximo mito? Tcharam! Nossa, esse aqui é polêmico. Esse mito aqui é polêmico. E aí? Qual é? Você precisa de um professor nativo para aprender francês. E aí, professor nativo, o que você tem a dizer? Eu acho que isso é um mito grande. É um mito grave. Um mito mesmo. Porque aprender, pelo que eu entendo por aprender, é você estar junto com uma pessoa que consegue te levar de um ponto A para um ponto B de acordo com seus objetivos. E não é necessariamente um professor nativo que consegue te ajudar a fazer isso. É importante, né? É bem importante a gente ter uma formação, claro, uma formação didática, importante. uma formação em ensino-aprendizagem, né? Isso é muito importante, porque isso te coloca dentro da área da educação, do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Então é importante a gente ter uma... Mas assim, esse é um mito que, combinado com os outros, um professor nativo que vai te ensinar o francês autêntico, falado na França. Para você falar sem sotaque. Isso, então assim, isso é um combinado, né, na verdade. Não... Isso é um mito. Sim. Você pode aprender com um professor, digamos que tem uma formação, professor habilitado e gosta de ensinar. Sim. Né? Porque o que é importante no processo da aprendizagem é como que a pessoa te ensina. E isso a gente está falando da didática. Sim, é importante a formação e a didática do professor. Né? É isso. O último? O último, existe uma idade máxima para aprender francês? Será? Bom, Eu não sei. eu acho que não, né? Isso é um mito. Claro, não existe uma idade máxima ou mínima para aprender francês, né? Existem diferenças, eu acho. Uma criança, ela vai aprender diferente de um adulto, né? Um adulto, ele tem a experiência, ele pode escolher que metodologia, que método ele vai utilizar, ele vai aplicar, ele vai usar para a aprendizagem dele. A criança é diferente, né? A criança, eu acho que tem que ser mais lúdico. O que mais? Eu acho que você já falou, falou quase tudo. tudo em relação a Sim, isso, né? é Porque isso. eu acho que não acho que tenha uma idade para aprender uma língua. Esses dias eu estava vendo. É importante ter motivação. Sim, né? gente de Você- 70 e pouco aprendendo francês, aprendendo inglês 70 e também. pouco. Então, 70 e pouco, sim. E eu tenho uma amiga que dá aula para um aluno que tem 75, para vocês terem uma ideia. Então, a idade não pode ser um empecilho para o seu processo de aprendizagem. Exatamente, não pode ser um mito. Então, acho que é isso, né? Você quer colocar mais um mito? Não, Já deu, por né? enquanto não, já tá bom. 10 mitos já é suficiente. Por hoje é só. Eu acho que o mais importante que a gente colocou, né, esses mitos para vocês, para que vocês não tenham nenhum empecilho, como o professor Fleury falou. Nada que impeça a aprendizagem quando você quer aprender uma língua estrangeira, né? No caso, você que quer aprender o francês. Então, não toma nenhum desses mitos como verdade. Segue teu objetivo, a tua motivação Vai para frente. e vai, né? E segue. Então, é isso aí, gente. se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários em relação a esses mitos, a gente vai esclarecer Sim. mais ainda. E vocês podem comentar também, desculpa, vocês podem comentar também, né? Fazer um comentário, complementar. Isso. Se vocês conhecem outros mitos, né? Se algum desses mitos já te impediu de aprender francês, se você já sentiu dificuldade, pode comentar aí, deixar um comentário pra gente. Tá, então a gente é isso. On se voit à la prochaine vidéo. À la prochaine. Et au revoir. revoir. Ciao, ciao. À plus. Ciao.